Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E é uma ação direta de constitucionalidade que gerou muita controvérsia e muita polêmica. E por que isso aconteceu? Houve uma alteração no estatuto da OAB que acabou autorizando policiais militares exercerem a advocacia em causa própria. Ou seja, o policial militar, o militar em geral, por exemplo, o bombeiro militar também, eles poderiam atuar em causa própria exercendo a advocacia. Eles poderiam, por exemplo, patrocinar uma demanda, eles poderiam apresentar defesa. Então, eles poderiam exercer o papel de advogados. E a gente vai perceber que muitos militares, eles acabam fazendo curso de direito, porque realmente essa profissão ela tem muito, ela exige bastante conhecimento da área jurídica. E a gente vai ver que muitos estados, como por exemplo o estado de Pernambuco, atualmente eles vão exigir que a pessoa tenha uma formação superior, por exemplo, no caso da pessoa se tornar oficial dos bombeiros, e se o camarada for eventualmente oficial da polícia militar, ele pode também ter a necessidade de ter uma formação no curso de direito. Então a gente vai perceber que as pessoas que vão exercer cargo, por exemplo, de oficial, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, todas essas patentes ligadas ao oficialato, elas vão exigir uma ação superior e muitas vezes você vai ter exigência do próprio curso de direito específico. Isso gerou impacto, inclusive, na formação dos policiais militares. Você tem, por exemplo, hoje, atualmente, por exigir curso superior para a pessoa ser oficial, você teve uma redução significativa do curso de formação. E isso gerou economia para o Estado, tem vários aspectos positivos. Ainda existe até uma controvérsia de alguns aspectos eventualmente negativos, mas o fato é que se impactou, né? E foi uma percepção de que existe uma forte ligação da área jurídica com o exercício de alguns pontos da carreira militar. E daí isso, naturalmente, em algum momento, chegou-se a essa ideia de que a pessoa que, ao exercer ou ter a possibilidade de exercer a advocacia, ainda que seja em causa própria, restritiva, seria algo muito relevante para os militares. E por isso houve uma alteração no artigo 28 do Estatuto da OAB para permitir fazer essa autorização. Mas daí o que o STF acabou falando? Ele falou o seguinte: olha, o exercício da profissão de advogado é uma função essencial ao exercício da atividade jurisdicional. Ou seja, você ser advogado, você exercer a advocacia, é algo muito importante para o sistema de justiça. E a gente também tem algo que é muito importante também, que é o exercício da carreira militar. E isso poderia gerar uma incompatibilidade, uma quebra de isonomia muito grande. Estou falando isso de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ele falou: olha, a pessoa que está na carreira militar, ela tem acesso a alguns inquéritos, ela vai ter acesso a algumas informações que outros advogados eles acabariam não tendo. E por ter uma quebra de isonomia, eles não poderiam exercer a advocacia. Então, a carreira do policial militar, do bombeiro militar, a carreira dos militares em geral, ela seria uma carreira incompatível com o exercício da advocacia. E o STF falou, ainda que em causa própria, ainda que tivesse essa restrição, a gente teria essa vedação. Na verdade, o que se pensou, me parece, é que isso seria um passo, né? Primeiro você liberaria para divulgar em causa própria e depois você passaria a permitir a advocacia de uma maneira mais abrangente. E até porque também falou-se o seguinte: olha, o exercício da carreira militar é um exercício de carreira exclusiva. É uma das poucas carreiras que a pessoa não tem muita restrição para exercício de outras atividades profissionais. Então, o militar ele tem que se dedicar realmente a sua carreira militar. Foi basicamente esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Perceba que eu não estou fazendo juízo aqui de valor, se eu concordo ou discordo. Eu estou apenas apresentando para vocês. Então, a gente teve uma alteração no artigo 28, ela alterou o Estatuto da OAB, permitiu a advocacia em causa própria para os militares, mas agora o Supremo falou que esse dispositivo ele é um dispositivo inconstitucional. Então, pessoal das carreiras militares, está vedado o exercício da advocacia, ainda que em causa própria. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.